antes de falar de globalização, a gente tem uma etapa que é a revisão. Então, o que a gente vai ver hoje? Vou fazer uma revisão. Boa noite, Max. Falar um pouco sobre a globalização, competitividade e depois autoavaliação e para pensar e responder. E aí, todo mundo que estava entrando aí até 7,2, eu pedi para falar um número entre 5 e 10. E qual foi o número que ganhou? Vou colocar aqui para vocês o número 7. Isso, bom, Márcia, obrigado. Bom, por que a gente vai fazer isso? Na revisão, a gente vai primeiro falar sobre projetos. E aí, quem lembra o que é um projeto? O que seria um projeto? Como que eu poderia definir um projeto? O Marcos, a Márcia, a Ingrid está aqui. Ótimo. Projeto é um esforço temporário que tem começo, meio e fim. Boa, Márcia, isso mesmo. E aí ele vai me dar como resultado algo único, algo que é um produto único, é um processo único, é uma etapa única que você vai alcançar. Então, isso é um projeto. E o processo é aquilo que eu faço de forma repetitiva para entregar um produto, para entregar uma solução. E aí eu vou fazendo isso para atender. Então, o meu projeto pode entregar um processo, e aí depois que virou um processo, ele continua sendo feito eternamente. Aí vocês têm uma... Boa noite, Lohane. Então, aí vocês têm uma oportunidade de poder indicar pessoas para fazer o curso na FAT. Antes de eu falar da meta, antes de eu falar desse processo, eu preciso conhecer sobre o que a gente está... Por que isso é uma boa oportunidade. Então, vamos lá. Quais são as vantagens de estudar na FAT? Coloquem aí para mim, aqui, tudo aquilo que vocês consideram vantagem. Olha lá, o Marcos colocou lá ensino de qualidade. Mais conhecimento. Aí a Ingrid colocou os professores. Ingrid, eu vou falar por todos. Obrigado. Então, os professores. Então, perceberam essas são qualidades que vocês veem na FAT. Perfeito? Tranquilo. Bom, agora eu já sei quais são as qualidades. Quais são os benefícios que a FAT trouxe para vocês nesse momento, com o aprendizado? Olha lá, a Márcia já trouxe o conhecimento. A Ana também tinha colocado o conhecimento antes. Perfeito. Vou usar essas informações. Bom, agora anota aí num caderno, num papel, qualquer lugar aí. Olha lá, o Marcos colocou os descontos como uma vantagem. Perfeito, boa, Marcos. Anota no papel aí 5 nomes de pessoas que você conhece que podem fazer um curso técnico nesse momento. Só assim. Só para escrever o nome, Ana, só isso. A hora que vocês terminarem, vocês me avisam.
A Márcia já terminou. Ótimo, Márcia. Conseguiu 5 fácil aí? Ótimo, perfeito. E o Marcos caiu. Daqui a pouco ele volta. Então, a Márcia já terminou. Pessoal, como que tá? Conseguiram aí colocar os 5 nomes? Vamos continuar? Então, agora vamos pensar. Bom, 5 nomes foi fácil de colocar, dá para pensar em 5 pessoas. E aí, existe uma meta que eu preciso traçar. Então, o primeiro passo para a definição do projeto é a meta que eu vou desenhar para ela. A meta que eu quero alcançar. Aí eu fiz a pergunta para vocês, todo mundo colocou lá 7, 8. Então, o número que a gente escolheu foi 7. Alexandre, por que você pediu para escrever 5? 5 pessoas, e agora está pedindo para eu falar com 7 pessoas. Porque 5 pessoas você consegue colocar no papel facilmente. Só que a meta, ela tem que ser desafiadora, ela tem que alcançar um pouco a mais, não é isso? Então agora eu coloquei esse um pouco a mais com o número que vocês passaram para mim. Então a meta é apresentar a FAT para 7 pessoas que tenham interesse em realizar um curso técnico. Então lembra que a meta é bem específica, né? Então a pessoa tem que ter interesse em fazer um curso técnico. E aí eu tenho que falar com 7 pessoas, está bem definido. Depois, isso dá para medir? Dá para saber com quantas pessoas eu falei sobre a FAT? É fácil medir isso, pessoal? Sim ou não? Sim, não? Sim, a Ana colocou sim. O Marcos também sim, ótimo. Então, a gente consegue medir isso, eu consigo mensurar. Olha, eu falei com uma pessoa, falei com a Ana ontem, falei com a Márcia hoje, consegui falar com o Marcos, com o Evanilson. Então, eu consigo contar quantas pessoas fez. Dá para medir isso. Então, a minha meta é mensurar. Ela é possível de atingir? Eu consigo falar com 7 pessoas hoje, no nosso dia a dia? É possível falar com 7 pessoas hoje? Sim ou não? Márcia, sim. Vamos lá, cadê a Alane, a Lohane? Marcos também sim, ótimo. Então, a gente consegue falar com a Ana. Isso, Ana, obrigado. A gente consegue falar com 7 pessoas de uma maneira até que tranquila, é fácil fazer isso. É relevante oportunizar para as pessoas uma formação de qualidade do jeito que vocês colocaram aqui para a gente? Isso é relevante? Boa noite, Ruth. É relevante ou não? Não muito. Por que não, Ana? Por que não é uma coisa relevante para você? A Márcia já colocou que sim. Então, o que acontece aí? O que significa relevância? Bom, imagina, hoje a gente passa por um momento que é um desafio. E uma das formas de nós vencermos esse desafio é pela formação. Então, a formação, a qualificação técnica é uma forma de nós vencermos esse desafio. Imagina as pessoas que não podem, não estão em condições de estudar nesse momento, o problema todo que ela vai enfrentar mais para frente. Então, sim, tem uma relevância, e aí tem vários pontos para ser relevante. E como é uma ferramenta smart, eu preciso definir um tempo. E lógico que eu sou muito legal com prazos aqui, 30/6 às 19 horas. É um bom período? Uma semana? Com o número que vocês deram, parece que foi tudo pensado desse jeito. Olha, uma semana é uma pessoa por dia, no dia 30 está cravado. Mas, então, para você chegar nessa proposta, para você falar com 7 pessoas, você consegue, você vai poder falar com uma pessoa por dia. Buscando uma pessoa por dia, você consegue mostrar o que você precisa. Bom, legal. Agora a gente está falando em projeto. Agora eu vou montar a questão do projeto. Então, o projeto.
Indicação, nós vamos iniciar nosso projeto. Que nome que nós vamos dar para esse projeto, pessoal? Qual que é o nome que eu dou para ele? Vamos pensar aí, que nome que a gente pode dar para ele? Lembra lá? Eu vou fazer um termo de abertura agora. Ó, o Marcos trabalhou com algo parecido, isso é bom. A gente vai usar esse conhecimento. Lembra lá a parte de conhecimento técnico. Isso mesmo, boa. E aí, que nome que eu posso dar para esse projeto? Qual que é o nome, pessoal? Vai, crie um nome. Eu tenho um nome aqui, mas não quero passar ele. Eu quero que vocês passem. Qual que é o nome do projeto? Ó, procurando novas vozes. Dá para aproveitar. Vamos lá, continua. O que mais? Ah, eu vou ensinar uma outra ferramenta agora para dinâmica e grupos. Se chama Brainstorm. Não tem, não tem nome errado, só quero ideias. O Marcos colocou aqui a oportunidade de seu futuro. Mais ideias, oportunidade de seu futuro ou procurando novas vozes? Qual que vocês gostariam de falar? Não, eu estou participando do. Ó, a Ingrid colocou um Futurice. Opa, olha lá, tá melhorando, é isso aí. E aí, que mais? E aí, Futurice, a oportunidade do seu futuro ou o procurando novas vozes? Podem votar, pessoal. Vou deixar os três aí. O da Ingrid, do Marcos ou da Ana? A Alane gostou do Futurice. A Márcia Futurice também. A Ruth também vai na Ingrid. A Ingrid 3. Ótimo. Então, a gente já tem o nome para esse projeto. Já conseguimos o nome para ele. Então, agora eu vou pegar um documento, que é o termo de abertura, e ali eu vou colocar essa informação. Então, tem um modelinho aqui. Deixa eu abrir para você. Aí. Então, o nome do projeto. Futurice. Então, tudo maiúsculo, senão não tem graça. Então, eu coloquei lá o nome. O nome. Tá ali o nome. Bom, aí alguém aqui foi o responsável. Boa noite, Guilherme. Para preparar esse documento. Então, eu vou. Quem que está participando da preparação? Márcia não está aparecendo para você, só um minutinho. Vê se apareceu agora, Márcia. Boa noite, Guilherme. Márcia, clica nos bonequinhos que tem aí e clica no meu nome que está apresentando. Aí ele vai aparecer. Apareceu? A tela está preta? Dos demais está preta também ou só da Márcia? Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Márcia. Beleza. Mas foi para mim, então só entra e sai e entra de novo, que daí eu já vou mostrando para vocês. Não, vamos testar, vamos ver.
Então, vamos lá. Ela pode ter clicado onde estava o áudio mesmo. Mas assim que ela voltar, a gente já verifica. Bom, coloquei o nome. Quem que preparou esse documento? Apareceu aí, Márcia? Quem que montou esse? Quem está montando esse documento? Eita. Márcia. Apresentando para ela. Voltou aí? Ah, então beleza, agora vai. Então, o que acaba acontecendo? O nome do responsável é o nome do responsável que está montando esse documento. Então, no caso aqui, todos nós estamos participando da elaboração dele. Só que aqui, quem está montando o documento acaba sendo eu, então vou colocar o meu nome aqui para vocês poderem ir como responsável pela documentação. Alexandre Arthur. Legal. Foi. Agora, quem que vai passar pelo processo de aprovação? No processo de aprovação, são todos aqueles que estão dentro do projeto. Então, com o nome do projeto, vocês viram que a gente votou, e aí vocês definiram o nome como Futurice. E no nosso caso aqui, quem vai fazer parte da aprovação vai ser a Ana Luísa, a Alane, opa, a Márcia, o Evanilson, quem mais? Marcos, a Ingrid, Max, a Ruth e a Ruth. Ótimo, tá todo mundo aqui. Vou dar um OK. Bom, é o primeiro documento que eu estou montando, então a versão vai ser a versão. Nós somos muito criativos, versão 1, né? Criatividade é tudo. Que dia é hoje? 24/6/2020. Então, até aqui, eu só defini o nome e coloquei as informações do documento. O título do projeto, eu vou repetir. E o nome do projeto é? Quem lembra? Agora sim, condições do projeto. Quais são as condições desse projeto? Olha lá, a Marcos já colocou o futuro e se ali. As condições desse projeto. O que a gente tem de condições? Eu vou apagar isso aqui, porque agora não vai ficar legal colocando. Vou deixar direto no texto. Então, quais são as condições desse projeto? Ao indicar. Quando a gente indicar, sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas, ao indicar uma pessoa, e essa pessoa efetivar a matrícula, você ganha quantos por cento? Recebe quantos por cento? 10%. Ótimo. E a pessoa que você indicou? Ganha 10 também. 10% também. Então, essa é uma condição do projeto, isso acontece. Então, agora o que vocês têm que fazer no projeto? Indicar pessoas para isso.
E aqui eu tenho o nome do gerente de projetos. E gerente de projetos é uma pessoa só, né? Não dá para ser várias pessoas. E aí lembra que eu falei que é bom conhecer a equipe, é bom saber o que a equipe faz, o que vocês já fizeram, o que vocês já trabalharam. Quem que poderia ser um bom gerente de projetos nesse momento agora, para essa etapa, que vai acompanhar as pessoas, que vai verificar se conseguiu falar com alguém, que não vai chegar cobrando mais, vai falar, olha, você pode falar com essa pessoa aqui para para você poder ter o desconto também. O Marcos, ótimo, o Marcos é uma boa ideia. O Marcos já, por que o Marcos é uma boa indicação nesse caso? Ele já passou por um projeto antes, né? Então o Marcos ele já conhece o processo, ele já sabe como que é o processo. Então vou colocar o Marcos aqui. Você se opõe, Marcos? Olha lá, o Marcos Vinícius já está aqui como gerente de projetos. Perfeito. Bom, qual que é a necessidade básica do trabalho que vai ser realizado? O que a gente tem que fazer? Qual que é a necessidade básica que vocês têm que realizar aí? Essa necessidade básica é aquilo que eu preciso fazer. Então, a necessidade básica é conversar com pelo menos 7 pessoas para realizar o curso técnico. Olha lá, o Marcos já até melhorou aqui, técnico da FAT. Na FAT. E apresentar o plano de descontos. Perfeito, Marcos, gostei. Então, o produto do projeto aqui é uma oportunidade. Aí o pessoal colocou lá, oportunidade. Quem foi o Marcos que escreveu? Oportunidade, volta. A oportunidade do seu futuro. Então, o Marcos colocou lá a oportunidade do seu futuro. Cronograma básico do projeto. No nosso caso, tem 7 dias para rodar. Por que 7 dias para rodar? Porque dia 30 encerra o nosso projeto aí. Estimativas iniciais do curso. Quais são as estimativas iniciais? Tem algum custo que eu tenho que fazer, algum investimento que eu tenho que fazer para esse projeto, nesse caso? Existe algum custo aí? Então, meu investimento é 0. O pagar a matrícula, Márcia, lembra que está relacionada com a pessoa que você indicar. Eu entendi o que você está colocando. A pessoa tem que pagar aquela matrícula. Só que para iniciar o projeto de você indicar 7 pessoas, não tem custo algum, não é? É mais você conversar com as pessoas no momento específico. Tudo bem? Tranquilo? Pagar a matrícula, isso aqui é uma coisa importante colocar. É uma condição. Ó, os recursos humanos que vão trabalhar para alcançar o resultado único desse projeto. O e-mail é um outro caminho. Boa, Márcia, excelente. Aí, recursos humanos.
Suporte pela organização. Com quem que vocês entram em contato caso surja uma dúvida que vocês não podem responder? Qual que é o canal de suporte de vocês? Qual que é o nosso canal de suporte? Já estou voltando. Apresentar agora, apresentar a tela inteira. Aí, apresentar a tela, compartilhar. Já vai aparecer para vocês aí. Assim que aparecer, vocês me dão um toque, por favor. Apareceu aí? Aí, beleza. Então vamos continuar. Mudando. Se não apareceu. Eu só tirar aqui e fixar de novo. Pronto. Márcia, voltou? Pode ser um pouquinho de latência, porque daí ela volta normal. Que aí pode ser um pouco que tá um pouquinho lento para poder atualizar. Então, olha só o que acontece, pessoal. Beleza, Márcia, vou seguindo, a gente vai trabalhando junto. Agora a gente está falando de um controle
de gerenciamento das informações. Então, o Marcos colocou lá uma planilha como exemplo, é um excelente meio de controlar. Então, a Ana indicou 3 pessoas, agora eu consigo falar, olha, Ana, você indicou 3 pessoas, falta 4 para você bater a nossa meta. A Ana conseguiu chegar em 6 pessoas. Nossa, Ana, falta só uma para bater a nossa meta. Então, todas essas informações vai agregar para você poder fazer um controle e verificar como que as pessoas estão indo, beleza? Premissas. O que são as premissas? A gente parte do princípio que todos os envolvidos estão interessados em conseguir esse resultado. Agora eu preciso que vocês me respondam. Vocês estão interessados em conseguir esse resultado ou não? Então, vocês estão interessados em conseguir esse resultado? Não. Responda aí. Coloca sim ou sim. Ó, Marcos sim, Márcia sim. Vamos lá, pessoal. Guilherme sim. A Ingrid sim também. Ótimo, Ingrid. Perfeito. Agora a gente já... Então, a premissa é, eu preciso do envolvimento dos alunos. Senão não faz sentido. Então, aqui preciso do envolvimento dos alunos. Tem alguma restrição esse projeto? Tem alguma coisa que vai restringir uma parte desse projeto? Vocês podem ganhar 100% de desconto? Não. Então, qual que é a restrição, Ruth? Olha lá, então, restrição. Até 40%. Então, desconto de até 40%. De até 40%. Ótimo. Pronto, tá lá. Agora sim. Agora, a gente já fez o termo de abertura. Alguém é contra esse termo? Alguém tem alguma sugestão para acrescentar? Alguma coisa que está faltando? Ou algo que não concorda? Fale agora. Márcia, não. Tá, a Ruth, tranquilo. Perfeito. Pessoal, acabamos de iniciar, montar um projeto um termo de abertura de um projeto. Vocês viram que é bem simples, é? Passo a passo. Depois que monta o termo de abertura, então agora a gente tem lá, vamos iniciar o nosso projeto. Está aprovado, vocês aceitaram, documentaram, todo mundo pôde dar opinião, pôde corrigir. Foi definido que o Marcos é o gerente de projeto, então a gente vai conversar com o Marcos para ver o que ele precisa. O Marcos é o cara que vai ter que ser o facilitador. Olha, o pessoal precisava de um folder, algum documento para poder mandar lá nos grupos. O pessoal precisa de um e-mail de contato para poder falar rápido com as pessoas interessadas. Então, agora o Marcos tem... ele é o responsável por centralizar as informações e as necessidades e facilitar isso. Então, o Marcos tem que ter o quê? Jogo de cintura. O Marcos tem que conversar bem com as pessoas, conversar bastante com as pessoas para entender a necessidade delas e aquilo que pode ser solicitado, aquilo que pode ser feito. Percebe que agora a gente já está começando a dar atribuições para o gerente de projeto. Bom, a gente montou o projeto. Quem são as partes interessadas nesse projeto? Quem são as pessoas interessadas no projeto? Olha lá, Márcia, conhecer a equipe. Ótimo, Márcia. Quem seriam as partes interessadas, os stakeholders do nosso projeto agora? Ao Marcos, os estudantes já matriculados. Quem mais? Podem colocar aí. São as pessoas. Agora a gente tem que fazer a gestão dos stakeholders. Então eu tenho que fazer o gerenciamento dos interessados. Então, os estudantes, a equipe de trabalho, o gerente de projetos, os interessados em fazer o curso de RH e administração, ótimo, Ruth, perfeito. Aqui o projeto vai auxiliar essas pessoas a encontrar um meio de fazer isso, perfeito. Então eu tenho quem quer fazer o curso, os estudantes da FAT,
A própria a FAT é interessada que o que ela passa com ensino de qualidade chegue para mais pessoas. Então, ela também faz parte dos stakeholders, faz parte do interessado no projeto. Deixa eu ver, os professores são interessados no projeto? Também, sim, então, agora você já sabe quem são as pessoas interessadas. Pronto, já sei quem são os interessados, já defini como que eu vou controlar. O Marcos falou que vai fazer uma planilha lá para ver quem está falando com as pessoas, quem falou, por que falou, como falou, quais são os contatos. Ele vai criar um sistema de CRM para fazer isso. E agora a gente vai para o escopo do projeto. O escopo do projeto é uma informação que vai trazer aquilo que a gente vai entregar no projeto e é também aquilo que eu não vou entregar no projeto. Vamos lá. Vou pegar aqui meu escopo. Cadê meu modelinho de escopo agora? Eu abri tanta janela. Olha lá. Então aqui está o meu modelinho de escopo. Eu vou dar um zoom para ficar melhor para a gente visualizar. Estão vendo o escopo aí para vocês? O Marco já viu, o Guilherme já viu? Ótimo. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Então, quais são os objetivos que eu tenho para esse projeto? O objetivo desse documento: definir o escopo do projeto Futurice. Então, o projeto já tem nome, é Futurice. Depois, o objetivo do projeto: fazer com que todos os alunos da primeira turma alcancem 40% de desconto com a FAT. Ó, agora sim, agora o projeto está com um objetivo bem mais claro aí. Como que a gente vai fazer isso? Cada aluno pode conversar e apresentar a FAT no mínimo para 7 pessoas. Nossa meta lá atrás. Escopo do produto. É necessário realizar a matrícula, a pessoa tem que fazer a matrícula, a pessoa que indicou tem que estar matriculada e existe o limite de até 40%. Por que é importante falar isso no escopo do projeto? Porque poderia fazer, olha, tem uma oportunidade para você estudar e ganhar 100% de bolsa na FAT. Mas aí a pessoa vai lá, se faz a matrícula, fala, não, mas não era 100%? Não, mas é só a partir do 21º. Então, não faz sentido eu fazer uma coisa dessa. Então, eu tenho que mostrar que existe uma restrição e essa restrição está dentro do projeto. Eu tenho que falar, olha, não pode bater 100%, não vai bater 100%. Por quê? Para você ser honesto na hora que você apresentar a oportunidade e também a FAT já está utilizando isso, mostrando para você, olha, a oportunidade é de até 40%, não posso fazer mais, não vai ser feito mais do que esse valor. Então, isso fica claro para os dois. Está claro para todo mundo que o desconto é até 40%? Perfeito. Percebe que não tem como ficar discutindo depois? Aquilo que a gente combina fica dentro do projeto e todo mundo está sabendo. Então, aqui eu já tenho o escopo do projeto que vai fazer. Exclusões, por exemplo, não faz parte do escopo do projeto você querer fazer um anúncio no Facebook. Não faz. Isso é uma exclusão, porque não faz sentido você fazer um anúncio para um monte de gente que você não conhece, porque o objetivo é você falar para aquelas pessoas que você quer bem, que você quer que tenha essa oportunidade também, e você traga para o seu projeto. Beleza? Tranquilos? A restrição, de novo aparecendo ali para a gente no escopo, restrição de 40%. Olha lá, tá? É uma restrição, tá ali. Vai sempre aparecer. Premissas. A premissa, no caso aqui, todos os alunos estão envolvidos. Então, essa é uma premissa nossa, né? Então, e qual vai ser o critério de aceitação? Como que a gente vai falar, olha, realmente aquela pessoa que a Ana indicou está dentro da conformidade e foi aceita dentro do programa? Como que a gente vai fazer isso?
Aí é a efetivação da matrícula, né? O processo de matrícula. Quando ele se matricular, a gente já tem esse processo da entrega, aceitação que deu certo. Bom, vou parar por aqui. Entenderam como que é o passo a passo para o desenvolvimento do projeto? A gente foi até a entrega. A pessoa se matriculou, olha, o projeto está realizada a entrega. Beleza? Ficou mais claro hoje? Ótimo. E agora, Alexandre, mas o que seria o processo? O processo vai acontecer o quê? Eu vou pegar o meu projeto, vocês fizeram o projeto, criaram métodos para poder falar com as pessoas, criaram scripts para falar com elas, e você vai chegar nas turma 2, que já vai começar, e vai falar assim para eles: olha, tem aquele programa de indicação da FAT, e a gente fez um projeto de como que isso vai acontecer. E virou um processo. Então, vocês vão falar com 7 pessoas, vão indicar 7 pessoas, você vai bater os 40%. Depois, na próxima turma, vai lá de novo. Vocês têm que falar com 7 pessoas, apresentar 7 pessoas e trazer. Então, vira um processo, pessoal. Não, fui não. Pera aí, até o dia 30, eu tenho que ver o resultado. Você é. É até o dia 30, Marcos. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazendo isso. E agora vocês têm um método para poder definir o projeto e chegar no resultado. A partir do momento que a primeira turma fez toda a etapa, entendeu como que faz e começa a replicar para as demais, vira um processo. E a partir daí o projeto encerra e ele entrega um processo de indicação dos alunos de cada turma. Perceberam a diferença? Tranquilos? Ótimo. Bom, pessoal, agora a gente vai voltar. Vamos falar um pouquinho sobre globalização. Então, a gente definiu o termo de abertura, a gente viu o responsável por cobrar os participantes, no caso é o Marcos, as atividades necessárias para alcançar o resultado. Então, a gente sabe quais são as etapas que tem que ser feitas. Tem que conversar com pelo menos 7 pessoas até o dia 30 de junho, às 19 horas. Quem pode realizar as atividades? Todos os alunos. Quem são as pessoas interessadas no projeto? Professores, os alunos da turma, as pessoas que podem ser indicadas para o curso, a própria FAT. Então, são pessoas interessadas nesse projeto. Por que esse projeto é importante para você agora, né? Por que ele é importante, pessoal? Então, esse projeto tem uma importância. A importância é o quê? Dar condições das pessoas terem uma oportunidade no futuro, utilizando o projeto Futurice. Agora a gente já tem como definir a importância dele. As qualidades da faixa vocês me colocaram lá no começo, e agora tudo isso a gente vai usar como argumento para indicar as pessoas. Por exemplo, vou conversar com um amigo meu que estava falando sobre aula online. Você está tendo aula online? Putz, estou. Como que é? É gravada, o pessoal grava a aula e depois passa lá, fica meio complicado de entender. Pô, legal. Você já viu a aula mediada para o computador? A FAT implantou isso nesse período de pandemia, que os professores dão aula junto com a gente acompanha ao vivo, grava a aula e depois eles disponibilizam para a gente assistir. E aí vocês conseguem trazer isso como o que vocês estão vivenciando no dia a dia para mostrar para as pessoas. Então, perceberam que vocês conseguem agora falar com quantas pessoas mesmo? Qual é o número, Márcia? 7. 7 pessoas, ótimo. Marcos, o WhatsApp, pode conversar com eles, utiliza todo o seu poder de persuasão para todo mundo entrar no processo ganha-ganha. Agora, olha, invadindo a aula do professor Daniel, todo mundo entrando no processo ganha-ganha. Então, vamos lá, vamos seguir. Globalização. O que é a globalização? O que vocês entendem por globalização? Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né?
O que seria isso? Não vale ler. Como que a gente poderia explicar a globalização? Por exemplo, quem aqui já comeu no McDonald's? Olha lá, é um juntamento. Dá para aceitar. Quem aqui já comeu no McDonald's? A Márcia, a Ruth. Quem aqui já comeu no Burger King? Ótimo. Quem é melhor? Não vamos entrar na discussão, mas o que acaba acontecendo aí? O McDonald's e o Burger King é um exemplo de globalização. O McDonald's ele veio lá das redes de fast food dos Estados Unidos, tem toda uma rede de franquias ali, e essa rede de franquias começou a vir para ser distribuída em várias partes do mundo. E o Big Mac que você come no Brasil é igual ao que você come lá fora? Deveria ser, pessoal. Deveria ser o mesmo. O que pode acontecer, e aí é uma questão que o McDonald's começou a perceber, que em alguns países um tipo de tempero, um tipo de carne é mais aceita do que outros, e aí ele começou a regionalizar aquele produto. Mas o McDonald's é uma marca que você conhece no mundo todo. Ah, você foi para um país, não sabe onde comer, você vai procurar o quê? Deixa eu procurar o Mac aqui, que aquilo eu sei o que tem. Porque isso acontece no mundo inteiro. Então, a globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre povos espalhados pelo mundo. Vamos pegar um exemplo recente agora. O ex-ministro da Educação fez uma postagem relacionada com os chineses. E isso gerou, a postagem que ele fez gerou um impacto tão negativo que o Brasil teve que chegar lá e pedir desculpas para a China por causa daquela postagem. Por que isso é importante? Porque essa ação política que ele tomou ali quando ele fez a postagem, ele estava fazendo a postagem demonstrando a opinião dele, essa ação política gerou um desconforto entre a China e o Brasil. E ao ponto de a China falar, é assim que você quer fazer? Então, peraí, que eu vou começar a tirar alguns investimentos aí e vamos ver o que acontece. E isso impacta diretamente em todo o resto. Um outro exemplo muito comum. Antigamente, hoje já não está tão simples assim, mas as pessoas compravam produtos na China para vender no Brasil. O Alibaba, por exemplo, né, é uma grande empresa chinesa que veio com essa solução. Você compra o produto, ele entrega na casa do cliente, no apartamento do cliente. E isso é graças à globalização. A parte financeira, qual que é a moeda para fazer isso? A moeda tem que ser o dólar. Mas eu pago em real aqui, depois alguém converte e ele recebe lá em dólar para poder trabalhar. Percebe que isso vira uma coisa que é comum hoje, é rotineira hoje. Vamos para outro modelo, uma relação econômica. O Uber, ele mudou a relação econômica, não mudou? Ele entrou como uma proposta lá numa cidade, funcionou ali e ele conseguiu implantar isso em todo o mundo. Tem resistência? Tem. Ele enfrenta a resistência? Enfrenta. Mas depois que entra, agora vai assim mesmo. Cultural. Quem aqui já foi comer comida japonesa? Quem já comeu comida japonesa? Olha lá, Ana. Ana, comeu kurhashi ou não? Kurhashi. Isso é uma questão de globalização da cultura. Então, é uma coisa da cultura japonesa que quando a gente vai num restaurante japonês, geralmente a gente come com o hashi.
E isso é uma troca cultural. A Oktoberfest. A Oktoberfest é uma festa alemã que ocorre em... Ó, o yakisoba é chinês. O, o Oktoberfest é uma festa alemã que ocorre em outubro. E aí o pessoal que foi o imigrante que foi para Santa Catarina, Paraná, aquela região, também comemora o Oktoberfest. E o que acaba acontecendo? Aquela festa que ocorre na Alemanha, o pessoal no Brasil faz em Santa Catarina todo ano, em outubro. E as pessoas vão no Oktoberfest. E agora em São Paulo também está ocorrendo a Oktoberfest. Tá ocorrendo não, né? Ocorreu a Oktoberfest o ano passado. Esse ano a gente não sabe, mas o ano passado ocorreu normal. Então percebe que é uma coisa que veio lá da Alemanha e virou uma cultura, a pessoa participa da festa aqui também. A caracterização da globalização ela ocorre por causa da ausência de barreiras econômicas e imigratórias. Hoje é muito mais comum as pessoas poderem transitar pelo mundo, viajar pelo mundo. E de onde que surgiu isso, né? Qual foi a origem? A origem da globalização vem lá do século XV, durante o período mercantilista, onde o pessoal, as nações europeias se lançaram ao mar e buscando novas terras e riquezas. E depois, no século XVIII, o aumento maior do fluxo da força de trabalho entre os países do continente, especialmente nas novas colônias, lá na África e na Ásia. A gente já vai continuar, só um minutinho. Quais são as características dessa globalização? Primeiro, integração social, econômica e política. Essa integração ocorre, ela aparece lá. Como administrador, como gestor de RH, qual que é o impacto disso? Vou dar um exemplo. Logo no começo, o Brasil começou a estreitar relações com os Estados Unidos. Só que com esse estreitamento, os Estados Unidos estava numa disputa comercial com a China. E o Brasil ficou naquela, bom, legal, eu estou estreitando relações com esse, mas eu tenho uma boa relação com esse aqui também que vocês estão brigando. Vale a pena eu entrar numa briga ou é melhor eu ajudar um ao outro a chegar numa solução? Lembra lá no negociação, moderador? Tá, agora o Brasil pode entrar como um moderador e auxiliar, ótimo, Ana, e auxiliar nessa negociação, para que eles entrem no acordo e possa sair fortalecido, pode sair de uma forma mais vantajosa para o país, com mais possibilidade de negócio. Só que algumas decisões que os Estados Unidos tomavam com relação à China beneficiavam o Brasil, por exemplo, com a questão do agronegócio, tem uma série de ações que ele tomou que beneficiavam o Brasil. E algumas outras ações que a China tomou em relação aos Estados Unidos que também prejudicava o Brasil. Então percebam que o Brasil, por causa da globalização, era impactado por qualquer decisão que acontecia na briga deles. União do mercado mundial, relações comerciais e financeiras. Aqui a gente tem o Fundo Monetário Internacional, que quando algum país toma uma ação errada que não deveria ser feita, os outros países que se sentiram prejudicados recorrem a ele para poder fazer uma reclamação. Fortalecimento das relações internacionais. Como que a gente vê esse fortalecimento? Os blocos econômicos, né? União Europeia, o BRICS, NAFTA, e aí, entre outros. Avanço tecnológico e dos meios de comunicação. A globalização, ela permite aumentar, poder fazer a comunicação com a China, com a Índia. Ontem mesmo eu estava verificando um software de um indiano para gestão educacional. Eu estava validando o software dele, estava testando lá as ferramentas. Mas era um indiano que tinha programado e eu estava testando. Então dá para fazer essas coisas, dá para validar essas coisas no dia a dia comum. A gente consegue fazer isso por causa da tecnologia. Velocidade das informações, hoje, por causa disso, a gente ainda tem fake news, tem uma série de problemas que surgem por causa dessa velocidade, mas essa velocidade, o que acontece no final do pregão lá do Japão, a gente já amanhece sabendo o que está acontecendo, mais ou menos quais ações que nós temos que tomar.
A concorrência aumenta, isso é um fato, isso acaba acontecendo, a concorrência acaba aumentando, por quê? Mais países disputando a fatia de mercado do mundo todo. Surgimento dos blocos econômicos, aqui eu falei do BRICS, falei do NAFTA, tem a União Europeia, ampliação de uso de máquinas para execução de tarefas, e isso vem por causa da tecnologia, crescimento da economia informal, lembra lá que eu falei do faço pedido na China e mando na casa de quem pediu? Eu posso ser um intermediário, que ele compra no meu ambiente, eu solicito na China e mando entregar na casa dele. E aí eu só cobro, eu coloco o valor da intermediação no processo. E isso acaba sendo, de uma forma, um trabalho informal. Lógico que dá para formalizar essa empresa, tá? Isso é possível ser formalizado, mas gera. No começo, o pessoal vai compra dessa forma e faz esse tipo de ação. Valorização da mão de obra. Ela tem valorização, pessoal? Olha lá, agora ficou legal, hein? A valorização da mão de obra. Só valorização da mão de obra, não. É a valorização da mão de obra qualificada. Eu preciso de pessoas qualificadas para lidar num mundo que está em constante mudança. E uma mudança que ocorra na Rússia vai impactar no Brasil. Uma mudança que ocorra na China vai impactar no Brasil. Por isso que cada vez mais vocês precisam estar atentos à informação relacionada com o seu segmento. Ah, Alexandre, minha área de RH. Legal. A mão de obra na China é muito menor, o valor da mão de obra é muito menor do que no Brasil. O Brasil não tem. No Brasil, a gente paga muito imposto pela mão de obra. Vocês devem ter visto lá em administração de RH. E a China não tem isso. Na hora que eu vou decidir onde eu vou montar minha empresa, eu vou colocar no Brasil ou na China? Se for só questão de mão de obra. Ah, vai na China. Ah, não, agora eu tenho outras. A Ana já colocou no Brasil. Mas aí eu tenho outras questões que eu posso levar em consideração. Por exemplo, legal, eu vou colocar no Brasil porque eu, eu quero iniciar essa empresa no Brasil e fazer ela crescer no Brasil. Qual que é o problema? Eu tenho uma carga tributária muito grande. Já na China, essa carga reduz. Mas eu vou ter um outro custo. Vou ter um custo logístico que pode ser maior. E aí eu vou pesar isso, eu vou analisar se vale a pena meu custo logístico ou se vale a pena os tributos que eu pago aqui no Brasil. Um exemplo, a Apple. A Apple fabrica os iPhones dela onde? Na China. O iPhone é made in China. Então, a fabricação é feita na China. E aí o que acontece? Por quê? Porque é melhor eu deixar. Aí eu vou pegar. Os componentes são fabricados lá. Então é mais fácil eu fazer todo o processo de montagem ali próximo dos componentes e depois só levar o equipamento acabado para os canais de venda. Não preciso comprar os componentes, tirar lá da China, trazer para os Estados Unidos, montar nos Estados Unidos, pagar toda essa questão de material. Não é vergonha, Ana, não se preocupa com isso. Mas percebe que a globalização, você recebe um produto da China e na etiqueta está marcado que ele foi feito lá. E isso é uma característica da globalização. E privatização das empresas estatais. Vou pegar uma que eu acredito que não sejam muito do tempo de vocês. Alguém já ouviu falar da Telefônica? Olha lá, Ana já, ótimo. A Telefônica é uma empresa, ela é de qual país? Ah, o Marino já. Não. Não, Marcos. Ela é espanhola. É uma empresa espanhola. E aí a Espanha comprou a empresa de telefonia para poder cuidar da parte de telefonia. Foi o processo de privatização que ocorreu. Esse processo de privatização já trouxe uma empresa espanhola para a gente poder cuidar da parte de telefonia. Hoje, por exemplo, como chinesa, a Enel comprou a ES Eletropaulo e é uma empresa chinesa.
e cuida da parte de energia daqui. Então, leilão da eólica, leilão da hidráulica, também tem várias empresas chinesas participam desse leilão para comprar e participar da produção de energia elétrica pelo meio eólico. E isso é uma característica que a globalização traz para nós. E como que isso se reflete no Brasil? Então, a gente teve a colonização por europeus, Portugal, e aí o início da chegada dos portugueses começa a trazer a globalização para nós. Porque é por meio dessa chegada que a gente começa a fazer as relações econômicas, sociais e culturais. Então, os portugueses começam a trazer a questão religiosa para os índios, começa a fazer todo o processo para poder fazer uma troca entre os povos. E alguns costumes que os índios tinham aqui no Brasil começam a ser apresentados para os portugueses, eles também começam a conhecer a cultura dos índios. E aí, no século XX, esse processo tem maior impacto por causa da implementação do neoliberalismo, que foi causado pelo Plano Collor quando abriu o mercado e aí ocorreu as privatizações das empresas estatais. E a expansão. Então, quando a gente fala, vou montar uma empresa, a primeira coisa que eu falo quando vocês vão montar uma empresa, ela começa numa garagem. Então, ela começa pequena. Mas nada impede dessa empresa começar pequena e crescer ao longo do tempo e alcançar o mundo todo. Vamos pegar um exemplo de uma empresa brasileira muito famosa aí, né? Quem aqui já usou aquele chinelo que a mãe usava muito para bater na gente? Qual que é o nome do chinelo? Qual que é a marca do chinelo, pessoal? Havaianas, ótimo. A Havaianas é uma... Aí foi Ipanema. A Havaianas pegou e fez o quê? É uma marca brasileira e ela ganhou o mundo com os chinelos que a gente usa no nosso dia a dia aqui. E ainda vendeu uma nova ferramenta para as mães educar os filhos. Não sei se funciona, mas é uma nova ferramenta. Percebe que as Havaianas, ela fez uma mudança em toda a questão da utilização, né? Trouxe para a parte de moda usar Havaianas, tudo isso. E aí começou a exportar o produto para o mundo todo. E não é barato você comprar lá fora uma Havaianas. Quanto tá? O equivalente a R$ 60. É o equivalente a R$ 60 aqui. Se falar, eu paguei 30 no chinelo, a gente fica bravo. Então, percebe a diferença? Então, existe essa questão. E as empresas brasileiras podem se aproveitar disso também para poder crescer. Um outro fator. Olha lá, viu? A Ana já está com o chinelo das Havaianas. E a gente fazendo propaganda aqui para as Havaianas hoje. Bom, os blocos econômicos. Aí a gente tem a União Europeia, o Mercosul, a NAFTA, o Pacto Andino, a APEC, o BRICS, que aí é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, todos esses países... falar nisso, é bom que vocês anotem esses países, já vocês vão saber por quê. Então, todos esses grupos começaram a perceber que eles são mais fortes juntos e podem negociar melhor. Então, como que eles fazem isso? Por exemplo, no Mercosul. Brasil, o que você tem que você consegue exportar bastante que a gente pode fazer nós podemos negociar entre nós aqui para ficar melhor. Aí o Brasil tem uma série de fatores que pode comercializar com a Argentina, com o Chile, com o Peru, com a Bolívia. Então, ele consegue exportar bastante material para eles. E agora, o que vocês têm que a gente precisa aqui que não dá, que a gente não consegue fazer? Então, tem muitos produtos que eles conseguem trazer também com valor, com menos incidência de imposto, justamente por causa dessa relação no bloco econômico. Depois, como que o Mercosul, o bloco do Mercosul, consegue vender lá para a União Europeia? Porque eles juntos fazem algumas coisas muito boas. O Brasil exporta tudo, como vou colocar aqui o que o Marcos colocou. O Brasil exporta tudo. Agora, e aí? O pessoal está com problema na Colômbia, faz parte do Mercosul. Como que eu faço agora para vencer essa barreira?
E aí isso, lembra lá? A globalização trazendo a política, impactando também nas relações econômicas. Então, tudo que acontece hoje está no mundo globalizado e impacta em tudo. E você, como gestor, tem que estar conectado. Você tem que estar conectado com todas as informações que impactam diretamente no seu negócio. E aqui eu vou falar no seu negócio toda vez, por quê? Existem fatores, a gente vai ver isso já já, que impactam também em outras áreas. Só que se eu souber tudo aquilo que impacta no meu negócio, eu tenho como prever o que pode acontecer e criar os cenários para tomada de ação. Aí, Marcos, é posicionamento. Lembra lá que você precisa se posicionar? Então, a Havaianas passou por um processo de posicionamento e a Dudalina ela já veio posicionada como uma para o nível mais alto. E aí, por isso que ela cobra mais caro. Então, é posicionamento da empresa, beleza? Globalização cultural. Agora a gente pode seguir várias culturas, acompanhar várias culturas. Por exemplo, antigamente era assim. Ah, vou pegar o meu caso, meu avô, ele é alemão e minha bisavó é polonesa. Eles vieram para o Brasil e quando chegou no Brasil, refugiados, quando chegaram no Brasil, com a minha mãe, eles só falavam em alemão. Bom, minha mãe, brasileira, nasceu no Brasil, teve filho brasileiro, casou com brasileiro, pergunta se eu falo alguma palavra em alemão. Não. Por quê? Porque isso já, minha mãe já, ela trouxe a questão do alemão que ela falava com a família dela. Depois que ela perdeu o contato com a família, ela não trouxe isso para os filhos. Então, isso ficou, a gente só fala português. O que eu falo de alemão hoje é que eu estava brincando lá no Duolingo. Então, acaba acontecendo essa situação. As culturas começam a se misturar e em alguns pontos a gente vê elas perdendo. Famílias japonesas, por exemplo, a grande maioria mantém o idioma japonês porque existe aquela questão de manter a cultura. Eles têm isso enraizado e eles vão levando isso para frente. Olha lá, a Ana tem um amigo japonês que provavelmente consegue, em alguns momentos, falar em japonês. Quais são as vantagens da globalização? Mudando slide. Ela fala o tempo inteiro. Vantagem. Avanço tecnológico é uma vantagem muito grande para nós. Por quê? Aquilo que acontece lá fora, a gente consegue ter informação rápida e ele fica palpável, é fácil da gente chegar nessa informação. Desvantagem, maior parte dos recursos financeiros fica para os países desenvolvidos. E aí é uma questão justamente do quê? O Brasil exporta muita matéria-prima, muito alimento. Aí um outro país pega essa matéria e agrega valor fazendo um processo de industrialização. E aí ele traz para a gente o suco de laranja. Que é uma. Qual que foi a diferença? O Brasil pegou a laranja aqui e mandou para o cara. O cara pegou a laranja lá, espremeu, fez o processo lá, espremeu, colocou o rótulo, colocou na garrafa, abre a hora que você quiser, você toma. Ele agregou valor para o processo. E aí a laranja que você compra. Quanto tá o quilo? A gente não compra laranja. Desculpa. Mas que você compra a laranja na feira com um determinado valor, você deve pagar 4, 5 reais no suco em caixinha. E isso é um fator da globalização. O cara agregou valor para ele e ele fica com a maior parte desse processo. E agora a gente vai falar de competitividade. O que é ser competitivo, pessoal? Quem que é competitivo aqui? Olha lá, a Ana é um pouquinho. Ambição em vencer, ótimo. É isso mesmo.
A ambição em vencer e vencer com perfeição, né? 5, 10 vezes lá na frente. Mas percebe que vocês têm a competitividade, é competir mesmo, disputar com outras pessoas. Com quem que a empresa vai disputar? Com quem que ela compete, né? E aí Porter traz as forças competitivas. Quais são elas? Concorrentes de uma empresa, o Marco já de primeira, concorrência. Clientes de uma empresa, fornecedores da empresa, potenciais concorrentes, empresas que oferecem substitutos de produtos. Então a gente vai falar de cada um deles aqui. Vamos pensar lá nos concorrentes. Quem são os concorrentes? Aquelas pessoas no mercado que eu já conheço, que eu já sei que faz, que entrega o mesmo produto que eu, e aí eu posso entregar com maior qualidade, com menor custo, depende de como que eu me posiciono no mercado. Mas pode acontecer de entrar empresas novas com visões diferentes. E essas empresas que entram com visões diferentes também são ameaças. Vou usar o exemplo da locadora e do Netflix. Quem era a concorrente da locadora de bairro lá? A Blockbuster, que também alugava fitas. Depois veio o YouTube e depois em seguida vem a Netflix, que o cara seleciona o vídeo que quer, o filme que quer, na hora que quer. O Netflix, ele era um entrante em potencial que se a locadora não percebia, e agora tem a Amazon. A Amazon eu já vou pegar o exemplo dela. A Netflix era um entrante em potencial concorrente das locadoras. Alexandre, não era concorrente da locadora. Eu não vou lá na Netflix alugar um filme. Eu seleciono o que eu quero. Mas existia essa concorrência. As locadoras não olhavam esse caso. Quem mais a Netflix entrou como entrante potencial? As TVs por assinatura. A Netflix começou a tirar clientes que achavam os valores muito caros da TV por assinatura e entrou e começou a migrar para a Netflix. E a Amazon? A Amazon entra agora como concorrente da Netflix. E aí por quê? Porque a Amazon entrega o mesmo serviço que a Netflix entrega. O que muda? Muda a série, muda o filme, muda o que pode, o que não pode. Muda o preço. A Netflix não pode mais fazer o 9,90 porque eu já usei 3 vezes. Não, brincadeira, usei uma só, mas ela não pode fazer isso mais. A Amazon consegue ainda tirar clientes da Netflix. Fala, olha, vem para cá, você fica com você paga 9,90, 30 dias, você fica 30 dias de graça. Na pandemia, eu vou 90. E aí ela consegue tirar clientes ali nessa brincadeira. Por quê? Porque eu vou testar uma, vou testar outra. Qual que foi mais legal? Gostei mais dessa. Fico com aquela. A pessoa mais resistente. Não, vou ficar com a Netflix. Não gostei da Amazon. Mas é uma concorrência. Então, essa concorrência existe. Fornecedores. Eu ajudo uma empresa de móveis aqui que vende móveis para escritórios. E eu faço toda a parte de Google Ads dela. E estava um dia lá conversando. Aí eu falei, mas você não tem essa mesa aqui? Por que você anuncia ela? Você fala com o fornecedor para entregar em 3 dias úteis. Que é o grande problema dela, é o prazo de entrega. Ela, não, Alexandre, sabe o que é? É que eu tenho um concorrente, aí ela me deu o nome do concorrente, e esse concorrente fala com os fornecedores que se ele me atender, ele para de vender, ele para de comprar da empresa, do fabricante. Aí, sério? Tá bom. Procura outro. Outro o quê? Fornecedor. Se o cara tá falando que o concorrente consegue barrar o seu atendimento, vamos buscar outro. Sério. E o pior, né? Eu achei que era brincadeira na hora que ela tava falando, mas não é. O cara realmente fala, olha, eu não posso fazer esse tipo de atendimento e não porque senão eu perco as vendas do outro. E aí, no caso, em volume, deve ser significativo, para o cara estar aceitando que o volume é significativo. E aí foi o que eu falei, troca de fornecedor, porque não é uma questão, aí é uma questão do seu negócio, ele está te prejudicando
em função do outro lá. E aí a concorrência começa a ficar desleal. Poder de negociação com os compradores. Então aí é uma parte muito importante, né? Como que eu negocio? Qual que é meu poder de negociação? Por exemplo, vou comprar um apartamento. Se eu tenho valor à vista, eu tenho poder de negociar muito mais forte do que se eu for financiar. Por quê? Ele tem o valor à vista? Putz, dá para. Não, eu tenho tanto para pagar à vista agora, você aceita? E aí o cara consegue entrar numa negociação até chegar num determinado valor. Se o cara vai financiar, ele já não usa isso como uma forma de negociação. Então existem essas questões. E aí, serviços e produtos substitutivos. Eu vou usar o Uber em relação aos táxis. O Uber substituiu o transporte por táxi, que tinha a característica de ser caro, ou os taxistas serem mal educados. E depois, quando entrou o Uber, começou a mudar esse formato. E aí, esse produto novo é um serviço substituto. O iFood. O iFood é um outro serviço substituto também, que fazia o quê? Essa, trazia a situação dos nossos, a junção dos restaurantes para fazer o delivery. Então era uma empresa só que fazia o delivery para vários restaurantes. Então ele muda também, ele entra como produto substituto. Por quê? Vocês preferem pedir no iFood ou ligar na pizzaria? E aí, pessoal, prefere ligar no iFood? Olha lá, o iFood, por quê? Estou na palma da mão, não preciso falar com ninguém e é muito mais fácil. Bom, entender a situação atual. Arte da Guerra. A, o livro Arte da Guerra traz lá que você precisa conhecer o terreno, conhecer a si próprio e conhecer o inimigo. No caso, o inimigo aqui vai ser o seu concorrente. E o que você faz com o inimigo numa guerra, pessoal? Eu vou escrever aqui. Isso, mata, aniquila, acaba com ele. Quem já assistiu, quem assistiu 300 vai entender, né? Aqui é Esparta, vai lá e joga o cara no poço. Mas você destrói o concorrente. Lógico que você não vai fazer isso de uma forma desonesta, mas a ideia da arte da guerra é justamente trazer isso para vocês. Você vai entender qual é o seu campo de batalha, qual é o mercado que você está atuando, qual é o mercado que você vai atuar. Se você entender o mercado, já tem uma boa, você já sabe como que o campo é. Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de força? Quais são os pontos fracos que você tem? Quais são os pontos fortes do seu concorrente? Quais são os pontos fracos que esse concorrente tem? E aí vamos. E aí, quais são as suas forças de eficiência? E ali eu posso usar análise SWOT para verificar isso, ameaças e oportunidades para ver isso. E aí pode ser, boa, gostei, Marcos, pode ser que se você vai perceber que em algum caso o seu concorrente tem uma vantagem muito grande e você pode se juntar com ele. E a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Pensar de forma estratégica. Pensar no todo, né? Então, pensar em tudo que as suas ações vai impactar na empresa. Pensar nas consequências diretas, nas consequências indiretas, especificar o que é essencial. Então, eu preciso saber o que é essencial. Tem bastante, Marcos. Preciso saber o que é essencial, porque com o que é essencial, eu posso, por exemplo, otimizar meu processo e tirar os gargalos que acabam atrapalhando. E identificar aquilo que é acessório, justamente para a gente poder tirar. Vou dar um exemplo de uma TV de última geração que ela tinha o seguinte conceito. Você vai chegar na sua casa, vai sentar, a minha TV, a TV que nós fizemos, monitora aquilo que você assiste, pode gravar, tem também, pode gravar o seu gosto
E quando você chegar e colocar em qualquer canal, ele já coloca no canal que você gosta e no programa que você está gostando. Vocês gostariam de comprar uma TV dessa? Sim ou não? Fixei eu aqui. A Ana sim, a Márcia sim. Legal. Quando essa empresa foi vender essa TV há 15 anos atrás, ninguém quis comprar. Por quê? Peraí, a TV sabe que eu gosto, entende o que eu quero, então ela mostra aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu gosto de assistir. Você está invadindo a minha privacidade. E o pessoal não comprou. Agora, e hoje? Ah, o celular fica ligado, você sabe, você pode, tem GPS, você pode se identificar onde você estiver. Quer comprar o celular? Quantos de vocês têm smartphone? O que não tem briga pelo controle. Pois é. Então, percebam que a situação a, aquela questão do aquela questão do vou gravar aquilo que você assiste e depois mostrar o programa que está passando que você pode gostar, era um acessório naquele momento. Hoje é uma coisa comum, você fala, não, é legal, pô, ele vai me dar dicas do que eu quero ver. O Netflix só existe com a gente. Então isso ajuda a escolher o programa, a me dar opções de assistir algo que eu não iria assistir, porque eu não iria ficar procurando, não tenho paciência para ficar procurando. Então ele me indicando isso vai me ajudar. Mas naquele momento, naquela época, era um acessório. Hoje, a personalização é essencial. Então, ela tem que ser personalizada, a educação tem que ser personalizada, o material é personalizado, e aí isso impacta diretamente. Marcos, acho que é isso aqui que você estava falando. Olha lá que legal. Sadia junto com a Perdigão, Pão de Açúcar com as Bahias, Ponto Frio, a Sendas, a Oi com a Brasil Telecom, o Itaú com o Unibanco, Submarino com a Americanas, Copenhague Brasil Cacau. Então, percebam que todas essas empresas elas acabaram se unindo. E isso vai utilizando e a gente vai aproveitando ao longo do tempo. Olha que interessante. Vocês devem conhecer bastante das fintechs, hoje elas estão em alta, né? E no caso da fintech, a fintech tem a fintech que é a XP Investimentos, e a XP ela utilizava como parte do slogan dela que tudo que ela orientava era exatamente aquilo que os bancos não orientavam a fazer. Por quê? Porque eles falavam isso justamente para poder se diferenciar das opções que os bancos davam. Era uma forma deles poderem fazer a diferenciação deles. Só que chegou num belo de um dia e o Itaú chegou na XP e falou: beleza, eu compro 51% das suas ações. E a XP vendeu. O valor lá era gigantesco. E a XP foi lá e falou: não, tá bom, é seu. Bom, e agora? A XP segue a ordem de quem? Do banco? Ou de quem tinha criado e não é banco? E aí, pessoal, o que vocês acham? Do banco. Segue a ordem do banco. E aí o que muda, assim, aquilo que deu certo para a XP, eles mantêm funcionando, mas as diretrizes, todas as políticas, volta para ser do banco que comprou eles. Tá? Bom, tudo isso traz mudança na gestão e das organizações. O que eu posso te afirmar é que o seu mundo na gestão vai mudar. Então, a comunicação está cada vez mais rápida, a competitividade cada vez mais acirrada, a globalização, além de trazer mais competidores, também traz novos produtos e serviços que vocês não podem não ter pensado. E existem novas configurações de negócio. E aqui a Airbnb faz isso, o Uber faz isso, a iFood está fazendo isso.
Pegar o mais próximo. O quinto andar faz isso para aluguel de casas e apartamentos. Tranquilos? Foi tranquilo hoje? Sim ou sim? Ótimo, valeu, Ana. Bom, então vamos para a avaliação. Vamos ver tudo aquilo que nós falamos. Na economia globalizada, existe um bloco intitulado Bloco dos Países Emergentes. Este bloco é conhecido como BRICS. São iniciais de quais países? Eu falei umas 4 vezes hoje. Quais são os países? Ana B, quem mais? Ingrid D, Marcos D, Márcia D, quem mais? Vamos lá, vamos lá. Bom, quem respondeu a alternativa D acertou. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ah, Alexandre, mas cadê o S? É por causa do South África, né? Então é por isso que acaba sendo a alternativa D de dado. Tudo bem? 2. O que não é correto afirmar sobre a globalização da economia? As questões idiomáticas e culturais estão entre os mais importantes obstáculos da globalização. Competir na economia global é mais fácil do que em um mercado de economia fechada, pois as empresas de fora não são tão competitivas quanto as dentro do país. C. Globalização é um fenômeno social, político, cultural, geográfico motivado pela aceleração das relações em função da evolução da tecnologia da informação e da comunicação. Em um mundo globalizado, as distâncias são encurtadas, o que propicia uma maior democratização nas relações comerciais, onde empresas de grande porte concorrem com pequenas em situações mais equânimes de posição. O Brasil sofre com dificuldades da globalização, pois não oferece infraestrutura para escoar a produção, além das altas cargas tributárias, o que deixa as empresas brasileiras outras. A alternativa correta é a letra Ingrid 2B, Marcos B, Márcia B, ótimo. O que mais? Bom, vocês acertaram. Não é correto que competir numa economia global é mais fácil do que em um mercado de economia fechada, porque as empresas de fora são tão competitivas quanto as dentro do país. E aqui ela está como não são, né? Então, as empresas de fora são tão competitivas, ou até mais, do que as do país. Tudo bem? Então, alternativa B, parabéns. Avaliação 3. Você é sócio dirigente de uma pequena indústria de artefatos plásticos. De repente, você percebe que existe uma forte concorrente vendendo produtos similares aos seus, vindo diretamente da China. Este é um típico fenômeno que ocorre em função da globalização da economia. Quais fatores abaixo não significa vantagem real, a real vantagem competitiva do concorrente chinês? A tecnologia da China é mais avançada no mercado brasileiro. A qualidade da mão de obra da China é melhor que a da brasileira. Na China, a mão de obra é muito mais barata. A carga tributária na China é menor do que no Brasil. A grande demanda da indústria chinesa possibilita o barateamento dos custos logísticos, permitindo que os produtos cheguem mais baratos aos outros países. Então, eu quero saber qual fator não significa uma vantagem competitiva do seu concorrente. Qual é a alternativa correta, pessoal? A qualidade da mão de obra da China é melhor que a brasileira. Exatamente. Ótimo, Ingrid. Parabéns.
Isso aí. Marcos B. Gostei de ver. Estão tranquilos quanto à globalização? Sim, sim, ótimo. E aí, o para pensar e responder. Conforme está do texto, a globalização, o contexto histórico, as atividades de integração, a dinâmica cultural e a atividade global influem em nossa economia. E aí, pessoal, aqui é para pensar e responder. Então, não adianta só falar sim, influi. Então,